Kuze ficou doente e Aoya foi visitá-lo e cuidar dele. Durante a sua visita, teve uma briguinha entre ela e a empregada do Kuze, que no caso é a Ayano, que se jogou nos braços do Kuze, deixando a Aoya com bastante ciúmes. Coisas bem interessantes aconteceram, cenas bem engraçadas e divertidas por sinal. Então, antes de começar com o resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. Kuze teve um pesadelo, e era o mesmo sonho de sempre. A mãe, quando ele era criança, fazia alguns elogios pro seu filho, por exemplo, quando ele tirava uma nota 10 nas provas, falando que ele se esforçou bastante, deixando ele bem feliz. Mas em um certo momento, ela parou com seus elogios, e isso deixou ele bem triste. Mesmo assim, ele não abaixou a cabeça e tentou se esforçar, fazendo com que ela voltasse a elogiar mais. Como, por exemplo, quando ele percebeu que ela não tinha elogiado ele e nem prestou atenção na apresentação de piano. Ele tentou se esforçar ao máximo para agradar a sua mãe. Mas mesmo assim, um dia ela falou para ele parar, deixando ele bem magoado. Após isso, ele se desperta e percebe que ele estava bem febril, concluindo que estava doente. Tocando a campainha, ele foi ver quem que era, e era a Aoya, deixando ele bem surpreso, se perguntando por que ela estaria ali. Ela fala que, a pedido da sua irmã, a pedido da Yuki, ela trouxe o remédio que ele sempre tomava. A Aoya pergunta se ela poderia entrar na sua casa, e ele responde que só deixando o remédio dele estaria tudo bem. Mas ela fala que a Yuki pediu para que ela cuidasse do Kuze, fazendo ele pensar... Mas em alguns instantes depois ele teve que se desculpar mentalmente, porque ela falou em russo que isso era tudo mentira. Essa garota é safada. Aproveitou esse momento para entrar no casa do protagonista, e o desejo dela foi realizado. E até conseguiu entrar depois de ver o ambiente em que ele morava. Ela até entrou no quarto dele. Ela ficou toda nervosa, mas depois que ele tocou nesse assunto, ela nega imediatamente, falando em russo que tem cheiro de homem. Já que ela estava ali visitando ele e até entrou na casa dele, ela faria algo para ele comer, perguntando para ele se queria um mingau ou borsch, sei lá como é que fala isso. Provavelmente é uma comida russa. Ele, depois de ela falar dos seus benefícios, acabou escolhendo a segunda opção, mas como iria demorar muito, cerca de 4 horas para ficar pronto, resolveu no final pegar o mingau, que seria bem mais rápido. Ela pegou emprestado a cozinha dele e, pelo visto, ela não sabe cozinhar esse mingau e foi até pesquisar no Google para saber como é que faz um mingau. E percebe nesse momento, enquanto pesquisava no Google, que ele estava usando a sua caneca que ela mesma o presenteou, deixando ela bem feliz. Perdendo o foco, ela volta no que ela estava vendo e foi preparar o seu mingau. Kuze, a situação dele estava bem péssima, já estava nos seus 38 graus, mas isso não deixou ele desanimado não. Até fez as suas piadas e algumas brincadeirinhas dele, elogiando o avental da Aoya e até agradecendo pela bela vista que ele teve a sua oportunidade. O mingau, pelo visto, estava muito bom, mesmo a Aoya tendo feito pela primeira vez. Enquanto ele tá comendo, ela pergunta: e os seus pais, onde eles estão? E o Kuze acaba revelando que o pai dele estava trabalhando, já a sua mãe ele não tinha, dizendo que aqui é a casa de pai solteiro. Depois de comer e ter tomado o remédio, ele vai dormir, mas antes disso, ele fala que pode já ir para casa. Mas a Aoya diz para ele que vai estar na sala estudando, mesmo após ele ter insistido para que ela voltasse para sua casa. Ele acaba acordando por volta das 8 da noite e pensou que a Aoya já estaria em casa, mas depois que ele abriu, teve uma grande surpresa. Além da Aoya estar presente ali ainda, estava a Ayano, vestida de empregada, e pelo visto estava tendo uma grande discussão entre as duas. Ayano, vendo o Kuze, chega perto e fala que pode se apoiar nela, deixando a Aoya com ciúmes nesse momento, pedindo para que ela se afastasse do Kuze. Ayano já se recusa, já que era o trabalho dela ajudar o Kuze e fazer os seus deveres de empregada. A Aoya nesse momento aponta que ela
é a empregada da Yuki e não do Kuze, deixando a Ayano sem argumentação. Pensando melhor, ela consegue responder falando que o fato dela estar ali é a pedido da sua mestra, deixando ela bem incomodada. Ayano pede para que a Aoya vá para casa. Diz a ela que iria cuidar a partir de agora. Ela ficou bem irritada, mas após a Ayano tocar no assunto de que a Aoya deveria estar se preparando para amanhã, ela acaba cedendo e vai embora para casa. O Kuze fica curioso nesse momento, perguntando o que tem amanhã. E a Aoya acaba respondendo que é só escola e nada mais. São apenas aulas. Depois de Aoya ter ido embora, antes ele estava querendo experimentar a comida russa, o brooch, sei lá como é que fala. Mas depois que ela tinha preparado o mingau dele, ela também preparou essa comida. E pelo jeito, a cara tava ótima, do jeito que ele gosta, talvez bem apimentado. Depois ele toma seu remédio e vai em direção à sua cama. A empregada pergunta pra ele se vai tomar banho, mas ele acaba respondendo que vai passar por hoje. Então pelo menos ela queria limpá-lo. Prometeu que iria vendar os olhos, mas o Kuze recusa imediatamente e diz que vai dormir assim mesmo. Sabe a decisão, sabe lá o que essa maluca ia fazer. Dessa vez, ela fala que vai dormir ao seu lado, como se fosse a mãe dele. Ele imediatamente recusa o fato de ela dormir ao seu lado e também na parte em que ela se oferece a cantar algo pra ele dormir. Deixando ele irritado, o Kuze ordena ela ir embora, pelo menos por hoje. Ela obedece às suas ordens e vai embora. E o Kuze pensa consigo mesmo que era algo que ele deveria ter feito logo de cara. No outro dia, ele acorda e a empregada já estava lá, limpando a sua casa. Ele dormiu até tarde, por volta das 11 horas. Ele, vendo a Ayano por ali, pergunta se ela também faltou à escola e ela responde que é mais importante cuidar dele do que um simples boletim de notas. Perguntando como está o seu estado, ele fala que está bem melhor e acaba preparando seu café da manhã depois. Depois das suas refeições, ela dá o seu remédio. Ele, olhando melhor para os comprimidos, deixa ele bem incomodado, pedindo para ela que deixasse vê-lo a embalagem do remédio. E era um medicamento que deixava a pessoa bem sonolento, perguntando por que ela não tinha avisado a ele sobre esses efeitos que aconteceriam. Ela só pede desculpas por ter feito algo assim tão descuidado. O Kuze acaba fazendo uma outra pergunta, perguntando se foi a Yuki que fez a Aoya trazer esse remédio para ele. Nenhuma resposta por parte da Ayano, ele fala que vai à escola. Ouvindo isso, ela imediatamente pede para ele ficar em casa, já que ele acabou de melhorar do seu resfriado. Então, um dia de descanso não faria nada mal. Ele fala que tá tudo bem, afinal ele tá ótimo. E a Ayano diz algo intrigante depois, falando que agora pode ser tarde demais, deixando o Kuze bem confuso com essa fala dela. Kuze, quando chega no local, vê duas pessoas conversando entre eles, falando que as duas foram muito bem, mas que a nossa rainha é melhor que a Aoya. Chegando na sala, vê a Aoya triste, se desculpando depois pelo que aconteceu, e conta tudo o que ocorreu entre esses dias que ele faltou na escola, sobre o que aconteceu ontem, no dia que ele pegou o resfriado. A Yuki tinha chamado ela em particular para conversar as duas a sós, e pediu para ela nesse momento para que cuidasse e levasse o remédio pro Kuze. Normalmente era algo que ela mesma faria, mas como ela tinha alguns deveres em questão, deu o endereço para ela e o remédio que ele sempre tomava quando ficava resfriado, pedindo para ela que fosse até a casa dele e cuidasse do Kuze com seu resfriado. A Aoya acaba aceitando e, aproveitando esse momento, já pede outra coisa, perguntando a ela se não se importaria de participar da transmissão na hora do almoço. Ela queria conversar sobre o congresso estudantil em questão à discussão anterior entre a Taniyama e a Aoya, perguntando para ela se não seria uma hora perfeita para declarar a sua vitória no debate. A Aoya diz que se sente muito e que não era a sua intenção entrar nesse tipo de assunto. Esquecendo isso, ela se aproxima, encurtando bastante essa distância entre as duas, pergunta se ela queria ir mesmo assim naquela reunião, nessa transmissão. Sendo pressionada, ela acaba aceitando.
E a Yuki depois muda um pouco a sua atitude. E ela pergunta se vocês dois estão realmente querendo ignorar a vitória do Congresso. A Aoya ficou bem surpresa pelo fato dela descobrir que os dois estão tentando não entrar nesse assunto da vitória deles. E ela responde que é claro, falando que escutou alguns rumores da trapaça por parte da Nono. E só ligou os pontos e imaginou que algo assim estaria acontecendo, sorrindo na frente da Aoya, dizendo que ela tá bem relaxada, perguntando se a intenção dela é realmente derrotar a Yuki, fazendo uma cara bem assustadora, deixando nesse exato momento a Aoya surpresa. Falar pra vocês, fiquei bem feliz quando ela fez isso, que finalmente ela mostrou um pouco dessa personalidade dela, sem ser pro Kuze, mas para uma outra pessoa além dele, perguntando se não se sente em perigo por entrar em seu território, dizendo que a Aoya é um alvo tão fácil que acabou tendo que dar esse tipo de aviso para ela. A Aoya fica bem confusa, perguntando se não era só uma simples apresentação, mas ela finalmente se deu conta de que a Yuki tá tentando tirar uma vantagem e viu uma oportunidade de derrubar as ações dela o máximo que puder. Agora que o Kuze tá fora da jogada e resfriado, percebendo que a Aoya não era nada demais e não daria tanto trabalho quanto o Kuze e que poderia até brincar com ela se quisesse, a Aoya fala para não menosprezá-la, mesmo assim vai participar sem a ajuda do Kuze. Pois disso, ela se preparou como pôde, o máximo que deu. Se preparou perfeitamente, mas depois das aulas, a Yuki fez uma jogada bem interessante e que acabou desestabilizando ela. Enquanto ainda não foram ao ar, ela pediu desculpas pela sua atitude agressiva no dia anterior, dizendo que não queria que as coisas tivessem acontecido assim e que queria manter a sua amizade ainda de pé. Depois de Aoya ter aceitado as suas sinceras desculpas, a Yuki fala o seu motivo de querer ser a presidente a todo custo, revelando que ela tinha um irmão mais velho e ele era o mais talentoso da casa e nunca conseguiu superá-lo de forma alguma, e todos da casa dela tinham grandes expectativas nele, tanto é que no futuro eles achavam que o seu irmão conseguiria aumentar ainda mais os status da sua família. Mas um dia ele se foi e agora era a vez dela continuar com o que seu irmão começou. E esse é o verdadeiro dever dela. A Aoya ficou olhando para baixo, ficando pensativa. E já estava indo quase pro ar, dando um sinal pelos um de seus colegas. Antes de começarem, a Yuki faz uma pergunta para ela sinceramente. E o seu? Qual o motivo de você querer ser a presidente do conselho estudantil? A Aoya nem conseguiu responder direito, porque nesse exato momento eles já estavam fazendo a sua transmissão. Ficando presa a essa pergunta que foi deixada para ela, ela nem conseguiu conversar direito durante a transmissão do almoço. E foi isso que aconteceu, ela não conseguiu se concentrar mais e acabou não conseguindo se focar no que estava acontecendo na transmissão. Ela ficou bastante frustrada e não conseguiu fazer absolutamente nada. Kuze se senta e bate palma, pedindo para ela parar, dizendo que seus pensamentos estão indo na direção errada agora, destacando que o objetivo da Yuki não era liderar a partir da transmissão, já que eles só tinham aulas de manhã e havia poucos alunos no local, e que o seu principal motivo era desestabilizar a Aoya, dizendo que a Yuki esperava que ela tivesse deprimida, mas isso não ocorreu do jeito que ela esperava, já que ela, na verdade, está frustrada. Ela agradece o Kuze e percebe algo, deixando ela bem surpresa. Ele estava fazendo uma cara bem curiosa e estava sorrindo naquele momento. Ele fala depois de ser perguntado por ela, estava bem empolgado e não sabe o porquê, deixando ela bem corada nesse momento, falando em russo. Ela confessa pro Kuze que não tinha como responder a pergunta da Yuki, já que ela mesma estava fazendo pela sua família, e a Aoya já era algo que estava fazendo só por si mesma. Por isso que ela não tinha coragem de falar isso diretamente para Yuki, os seus motivos, ficando para baixo, de novo frustrada.
O Kuze grita pelo seu nome, falando pra ela olhar pra frente, dizendo que e daí, se os motivos dela forem maiores que os seus, perguntando se ela se lembra do que ele tinha dito pra ela anteriormente. Ela é mais cativante do jeito que ela é, e ele sabe o quão esforçada e honesta é. Nesse momento, ele se agacha e diz pra olhar pra frente, que tá tudo bem, seus encantos não estão abaixo da Yuki, garantindo isso pra ela. Ela dá risada, falando em japonês. Isso é assim que tem que ser. Falar em japonês em algum momento. Isso deixou ele bem envergonhado, falando que é a última vez que vai fazer isso. Tentando mudar de assunto, dizendo que tá calor o ambiente, perguntando se voltou à fábrica dele. Ela agradece pelo apoio, por restaurar sua confiança, dizendo que não pode se comparar com a Yuki de jeito nenhum, mesmo ela carregando o espírito do seu irmão morto. Nessa hora eu ri muito. E isso acaba deixando ele bem chocado, se perguntando o que ela tinha falado pra Aoya e fazer ela pensar que o seu irmão tá morto. Ele ia tentar avisar, talvez, que, na verdade, o seu irmão não tá morto, mas apenas se foi. Mas nem deu tempo que chega a Taniyama e a Nona nesse momento. E a Taniyama, mesmo sendo tarde, bota tarde nisso, os 4 episódios, ela vem e pede desculpas pela confusão que teve naquele momento em que ela desafiou o Kuze e a Aoya pro congresso e insultou os dois também. Depois da Taniyama ver a Aoya tão orgulhosa assim como ela, depois de perguntar sobre ela não ter mencionado a vitória do congresso durante as transmissões, ela ia declarar pessoalmente a sua derrota do congresso estudantil para toda a escola, mas o Kuze para ela e pede para ela retribuir de outra forma. Não mostrou exatamente o plano deles, mas no final, os dois lados que eram inimigos antes se tornaram aliados dessa vez, pelo menos por enquanto. E agora há uma chance para derrotar a Yuki nesse confronto. O Kuze fala que não vai buscar mais o empate, já que ela veio com tudo e até com jogos sujos. Ele diz que vai destruí-las sem dó. Esse episódio foi bem interessante e divertido. É assim que tem que ser. A Aoya não só falou em russo, mas também em japonês para provocar o Kuze e deixou ele bem envergonhado. Eu não esperava pela atitude da Yuki. Não tava esperando por isso. Não sabia que ela seria capaz de fazer tal jogada suja. Logo, ainda mais quando o Kuze tava resfriado. Aproveitando esse momento quando ele tava passando mal, deixando a Aoya bem desestabilizada emocionalmente. Mas no fim, ela acabou não conseguindo, e o Kuze teve um papel importante para ajudá-la a restaurar sua confiança. A Aoya, é claro, a Yuki tem motivos maiores que o dela, onde tá envolvido até questões familiares por parte da Yuki, mas parando pra pensar, o atual presidente do conselho estudantil, Kanzaki, não teve lá aqueles motivos grandiosos que fez com que ele se tornasse presidente, já que o motivo dele era se tornar digno para sua atual namorada, que é a vice-presidente. Então nesse momento o Kuze poderia ter dado esse exemplo para Aoya e fazer ela deixá-la mais relaxada nessa parte. Mas ele não deu, mas mesmo assim é só um ponto aqui. E não é um motivo para deixá-la bem desanimada. Até porque o presidente anterior conseguiu se tornar presidente com um motivo não tão orgulhoso assim. Mas enfim, se gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Esperar esse confronto entre esses dois. O que o Kuze deixou esse plano preparado para derrubar a Yuki.